Olá, queridos, saúde, paz e prosperidade. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos um pouco mais a Escola Bíblica da Bênção, né? Nós temos aí a nossa revista, Ele Vem, e agora nós vamos para a lição número 7, que está na página número 23. Página 23, lição 7. O nosso tema é o Tribunal de Cristo. Vamos lá, pega a sua revista e vamos fazer essa leitura, né? Para memorizar. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 10. Mas eu quero fazer com vocês também, né, uma leitura que a gente chama de leitura em classe, que é uma boa parte desse texto também, finalizando no que nós acabamos de ler, que é o texto de 2 Coríntios 5, do 1 ao 10. Diz assim, ó: sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna no céu. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se todavia formos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, o que estamos nesse tabernáculo, gememos, angustiados, não por queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. E é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então, queridos, vamos à nossa introdução aí na sua revista, leia, acompanhe comigo, pegue a sua revista, né? Não se esqueça disso. Sempre que nós formos tirar um tempinho para estudar, você na sua casa, não sei se você está vindo pelo celular ou pela TV, um tablet, pegue a revista, né? Você tem a revista, pega a revista, acompanhe a leitura, que nós estamos procurando falar caminhando com a revista. Aí você vai acompanhando a nossa leitura, tá ok? Na introdução diz assim, ó: na lição anterior falamos da maravilhosa experiência pela qual passarão os santos que estiverem vivos na volta do Senhor, que é chamado arrebatamento. Também vimos que antes de subirem de encontro ao Senhor, os que já haviam morrido ressuscitarão e, revestidos de corpos glorificados, irão adiante dos arrebatados em vida para encontrar-se com o Senhor nos ares. A multidão de remidos que achar-se-á diante do trono de Deus fará parte das bodas do Cordeiro. Porém, antes disto, deverá comparecer perante o tribunal de Cristo. Vejamos qual a natureza e finalidade deste tribunal. Então nós vimos na lição anterior, né, na lição 6, falando sobre o arrebatamento. Nós estudamos que Paulo explica que primeiro ressuscitarão os que estiverem mortos, os que morreram no Senhor, em fidelidade, em compromisso com o Senhor. E também os que estiverem aqui na terra, no momento em que o Senhor arrebatar, né, o Senhor buscar os seus, serão levados, que é chamado o arrebatamento. Né? E é o que vai acontecer, porque ainda não é o fim. Esse arrebatamento ainda vai acontecer muita coisa, a gente vai estudar aqui. Né? Mas o que vai acontecer? Nós lemos aqui na carta de Paulo, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre o quê? Sobre o tribunal de Cristo. Aí alguém fala, pastor, mas o que é tribunal de Cristo? Nós vamos entender melhor aqui na nossa lição. A gente vai lendo, vai parando, vai conversando, para você entender o seguinte, que existem, vamos dizer assim, dois princípios na Bíblia, duas passagens bíblicas que nos dão a entender como a coisa funciona.
Porque sempre vem aquela ideia, pastor, mas se eu sou salvo, se eu entreguei minha vida para Cristo, se eu permaneci na fé, perseverei na fé, eu vou ser julgado, né? Porque tem um texto no Apocalipse que fala, né? O tribunal fala sobre o julgamento do trono branco e as pessoas confundem um pouco uma coisa com outra, né? Esse tribunal de Cristo é para aqueles que são crentes no Senhor, ou que forem ressuscitados nesse momento, ou que forem arrebatados. E esse tribunal será um tribunal para cada um receber segundo as suas obras. Pastor, mas ninguém é salvo por obras. Como assim, pastor? Parece que está confuso. Não, não está, querido. Os crentes são salvos, né? Os que permanecerem no Senhor, estiverem firmes na presença do Senhor, serão salvos. Mas por que tem um tribunal, então? É para julgar as obras, não para a salvação, mas sim para galardão, para recompensa, né? Que a Bíblia fala muito sobre galardão, uma recompensa, né? Para quando Cristo vier reinar na terra durante o milênio. Então, o galardão do tribunal de Cristo tem a ver com isso. Agora, o julgamento do trono branco é para descrentes ou para pessoas que não viveram na presença de Deus. Então, esse tribunal é uma condenação, né? Lá vai passar todo mundo que não tiver participado desse outro, quer dizer, que não foi arrebatado, que não faz parte daqueles que foram ressuscitados, ou que não foram salvos durante esse período. Então, nós precisamos entender que aquele que está em Cristo, ele é justificado pelo poder do sangue de Jesus. Aquele que está e permanece, a Bíblia diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, esse tribunal que estamos falando aqui, vamos ler nessa lição, ele vai falar de uma recompensa para aqueles que usarem esta vida, né, para fazer as coisas boas, para as boas obras, aqueles que vão usar seus dons, os seus talentos. Vamos lendo a lição e vamos entendendo um pouco melhor sobre isso. Vamos lá então? O item 1 da página 23 diz assim, ó, o que será julgado? As obras do crente. 1 Coríntios capítulo 3, do 10 ao 15. Vamos fazer uma leitura aqui? 1 Coríntios capítulo 3, né? A gente está abrindo 2 Coríntios, tá fácil, só voltar um pouquinho, né? Eu peguei uma Bíblia emprestada aqui, né? Que a minha não estava aqui, eu estou gravando aqui em Mauá, né? A minha não estava aqui, usando o celular, peguei uma emprestada e essa Bíblia está novinha e as folhas estão grudando todas, né? Não tão, ainda não, acho que praticamente não foi usada ainda. Novinha a Bíblia, cheiro de Bíblia nova, né? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10 em diante, diz assim, ó. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, o qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Então vamos fazer a nossa leitura e eu vou parar para explicar um pouco melhor o que eu comecei a conversar com vocês aqui. Vamos ver a nossa revista então? Paulo falou aos Coríntios que a salvação em Jesus que eles haviam recebido era o alicerce da nova vida que começava. E cabia a eles, com a graça de Deus, construir sobre este alicerce. A salvação não era o ponto final, era o começo da construção de um edifício. Eles deveriam colocar mãos à obra e construir um belo edifício com suas vidas através de uma vida de serviço ao Senhor. Cedo os cristãos aprendiam que a vida cristã é uma vida de serviço. Então, nós lemos aqui em 1 Coríntios 3 que Paulo está falando que nós devemos edificar sobre um alicerce. Quer dizer, Cristo é o alicerce que foi colocado.
Então, cada um de nós vai fazer uma construção a partir do alicerce que é Cristo. Tá? A partir do alicerce que é Cristo. Então, agora nós começamos as nossas obras. Lembre-se, as obras não são para salvação. As obras são como o trabalho do crente na edificação do reino de Deus aqui na terra. Eu não faço obras para ser salvo. Por quê? Porque eu já sou salvo. Porque eu recebi a Cristo em minha vida. O sangue do Cordeiro derramado na cruz é suficiente para a minha salvação. Mas aí nós vimos Paulo falando sobre o quê? Uma recompensa, que na Bíblia é chamada de galardão. Talvez você já tenha ouvido falar muito essa palavra, já tenha visto, uma recompensa. Como eu disse a vocês, pastor, mas como assim? Vai ter um céu mais bonito? Vai ter um céu mais ajeitado para quem tem galardão? Não, irmãos. Como eu disse, quem entregou a vida para Cristo e permaneceu na sua fé, né, em Deus, esse é salvo. Esse é salvo. Então, como vou usar o termo aqui, o céu é para todos esses. Mas antes do Senhor estabelecer novos céus e nova terra e começar esse novo tempo, haverá um período pós a grande tribulação, né, que Cristo vai reinar na terra. É chamado o milênio, lá no Apocalipse, vai falar de um governo de 1000 anos. Cristo vai governar a terra pessoalmente. E durante esse período, as pessoas vão viver na terra suas vidas. E Cristo será o rei de toda a terra. Né? A Bíblia diz que Satanás será preso, vai ficar aprisionado, e os crentes, os que estiverem vivos, vão permanecer aqui nesse momento, e aqueles que fazem parte desse grupo que ressuscitou na volta do Senhor, né, quando o Senhor arrebatar a sua igreja, os que foram arrebatados, esses receberão nesse período que nós estamos falando aqui, vão receber o julgamento das suas obras, e aí essas pessoas vão reinar com Cristo. Como assim, pastor, vão reinar com Cristo? Cristo vai governar a terra, e todo governo tem uma estrutura. Vamos dar exemplo, né? Um governo tem ministro, tem secretários, tem pessoas que fazem as tarefas, tem gente para isso, para aquilo outro, posições dentro de um governo. Então o tribunal de Cristo vai dar cada um segundo as suas obras. Quer dizer, se você foi fiel, trabalhou, usou os seus dons, os seus talentos, se você trabalhou, se você serviu, se você foi dedicado, serviu o próximo, serviu a igreja, serviu os irmãos. A gente vai ver aqui um pouco mais sobre isso na frente, nas obras, né? Então, nesse tribunal de Cristo, você vai receber o quê? Uma recompensa. Então, como diz na parábola, né, dos talentos, tem uma versão que diz que cada um receberá, e você vai colocar para governar 10 cidades, 5 cidades, 2 cidades, enfim. Fala assim, sobre recompensa. Então, a recompensa do crente pelas suas obras vai ser o privilégio de fazer parte do governo de Cristo aqui na terra, chamado milênio. Vai reinar com Cristo, tá? Durante o milênio. Eu sei que esse assunto é complexo, não dá para a gente falar tudo isso, cada ponto desse, talvez até precisasse ter uma aula. Nós não temos condições, a revista ela está um pouquinho mais leve nesse ponto aqui, tá? Eu estou explicando algumas coisas até à parte para vocês, mas para que vocês entendam, a salvação não é por obras, mas a recompensa, o galardão, para quem vai reinar com Cristo, tem a ver com as obras. É por isso que nós lemos aqui que Paulo diz assim, ó, se a obra de alguém se queimar, quer dizer, vai passar pelo fogo. Se for, aqui diz assim, ó, madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha queima e se acaba no fogo? Sim, pastor. Então, se for obras sem valor, vai queimar, não tem recompensa. Aqui diz, ó, manifesta, né? Aqui no versículo 12, diz assim, ó, contudo, se o que alguém edifica sobre fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha. Então, ouro e prata, não vai estragar com o fogo, não vai se desfazer com o fogo. Então, se você tiver boas obras, elas vão permanecer no julgamento. Se você não tiver boas obras,
ou se as suas obras não forem obras suficientemente boas, não tiver a ver com o reino de Deus, se for madeira, feno e palha, elas vão se queimar. E aí você não vai ter o que apresentar ao Senhor. E aí diz assim, ó, aqui diz assim, ó, no versículo 15, se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Ele vai ser salvo, mas não vai poder participar desse reinado de Cristo. É por isso que existem alguns termos na Bíblia que falam assim, ficarão de fora, choro e ranger de dentes. Alguém fala, pastor, é inferno. Né? Os católicos falam assim, é o purgatório. Não, são pessoas que creem no Senhor, que foram salvos, mas não terão o privilégio de reinar com Cristo durante o dia. Vão ter que aguardar quando tiver novos céus e nova terra e vão viver eternamente novos céus e nova terra para todo mundo que foi salvo. Mas as obras contam para essa recompensa, né, para receber o galardão e para quem vai reinar com Cristo, quem vai ter cada posição dentro desse reino de 1000 anos que Cristo vai ter na terra. Tá bom? Vamos lá. Item B. A conduta do crente. Vamos ler na nossa revista? Os que comparecerem perante o tribunal de Cristo terão julgado os seus testemunhos aqui na terra. Ou seja, o que este povo expressou perante os homens através do seu caráter será trazido à luz perante aquele que nos regenerou para manifestar ao mundo o que é ser nova criatura. A conduta do cristão deve ser como uma luz a brilhar no meio das trevas morais que dominam o mundo. Vou ler de novo. A conduta do cristão deve ser como uma luz a brilhar no meio das trevas morais que dominam o mundo. Ela deve ser como o sal que dá sabor à vida no meio do vazio que as pessoas vivem e preserva da corrupção total. Esta luz tem que brilhar nas faculdades, no Congresso Nacional, no trabalho, nas comunidades. Este sal tem que estar presente em todos os lugares, preservando com o seu exemplo, vamos lá, virar a página, e calando gritos com suas atitudes positivas. Sem isso, o cristianismo não passará de mais uma filosofia e perderá a luz e o sabor. A luz que se apaga perde seu propósito. E o sal que não salga só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então, o que vai ser julgado nesse tribunal de Cristo? A conduta do crente, as suas obras. Então, queridos, como nós dissemos, esse julgamento não é um julgamento para a salvação, porque a salvação está naquele que crê no Senhor. Nós somos justificados pela fé e nós recebemos a nossa salvação. Mas aqui nós estamos falando sobre esse período chamado Tribunal de Cristo. Nesse período, para esse período, o julgamento que nós estamos lendo aqui na nossa revista, que é o Tribunal de Cristo, nesse julgamento serão julgadas as obras para receber a sua recompensa para aquele que vai reinar com Cristo. E vem a pergunta: como está o nosso testemunho? Nós somos a luz do mundo, nós iluminamos? Nós somos o sal da terra, nós damos sabor a essa terra? Irmãos, o papel do cristão nesse mundo é fazer a diferença, é estabelecer o reino de Deus, seja em qualquer lugar, porque nós vivemos uma geração de pessoas que quando eles vão ao culto, à igreja, eles se entregam. Tem adoração, levanta as mãos, adora, canta, chora. Durante a pregação ele é participante, tal. Mas e isso não é errado. Mas a questão é o seguinte: quando a pessoa sai da igreja, qual é o seu comportamento, como ele vive, como tem sido o seu testemunho, aonde ele trabalha, no meio da sua família, lá na faculdade, na escola, nos ambientes onde ele está. O que nós temos visto muito é o crente camaleão. O que é o crente camaleão, pastor? É aquele crente que se adapta ao ambiente, mas não de uma forma negativa. O camaleão é aquele bichinho, né? Lembra muito um lagarto, não sei dizer para vocês qual espécie especificamente do camaleão, mas o camaleão tem uma capacidade de se proteger dos predadores, como? Ele muda de cor. Então, se ele está numa superfície esverdeada, a pele dele fica verde. Se ele está numa superfície que vai ficando mais para o marrom, ele vai mudando para o marrom.
E assim ele é capaz de ter 7 tons de cores diferentes, se adaptando ao ambiente, porque daí o predador olha, não vê, ele se esconde, se camufla. E quando fala de um crente camaleão, está falando daquele crente que se camufla. Não é? Jesus falou, quando ele falou sobre a luz, ele falou assim, a luz não é para ser colocada debaixo da cama, a luz não é para ser colocada debaixo de um cesto, ela tem que ser colocada num lugar alto, para que ela possa trazer a sua luz, trazer o seu brilho, iluminar. Né? Eu sei que às vezes a nossa postura como crentes, como luz, não é muito agradável para a maioria das pessoas. Por quê? Porque a luz mostra o que tem naquele lugar. A luz, vamos dar um exemplo, um local está fechado, está tudo escuro. Ninguém vê nada do que tem lá. Não sabe se tem lá está limpo, está sujo, se é bom, se é mal, enfim, não dá para saber. Quando se coloca uma luz, a luz faz o quê? Ela traz a visão. Aí a pessoa vê, está sujo, está desarrumado, está bagunçado, está estragado, é bom, é mal. Com a luz você consegue visualizar e perceber. Mas a luz não é uma coisa boa, pastor? Sim, deveria ser uma coisa boa. Mas quando as pessoas estão vivendo uma vida de pecado, práticas pecaminosas, uma vida errada, a tendência das pessoas desde lá de Adão, é a mesma. É se esconder. Quando Adão e Eva pecaram, eles se esconderam do Senhor. Quando o Senhor veio encontrar-se com eles, que eles tinham um encontro diário na viração do dia, eles se encontravam. Naquele dia que eles pecaram, em vez de eles irem encontrar-se com o Senhor, o que eles fizeram? Eles se esconderam. Então a natureza humana, assim, as trevas escondem, as trevas diminuem a visão sobre o tipo de vida. Então nós estamos vivendo uma época de muitas trevas, em que o pecado não é mais pecado, que isso não é errado, e quando o crente chega, não é a presença dele só, mas é a luz que ele traz, a conversa que ele tem, a graça de Deus que ele tem quando ele conversa, quando ele argumenta, a postura que ele tem é uma luz. Né? E aí ele vai colocar em exposição com a sua luz o pecado, o mundo, a perversidade, as coisas ruins que estão acontecendo. E vai entrar em choque com a cultura do nosso tempo. Então o que eu tenho que fazer, pastor? Eu não devo entrar em choque, queridos. Tem coisa que você não tem como fugir. Ou você é luz ou você não é. Se você for luz, em algum momento, em alguma situação, a sua luz, o que tem em você, vai expor o tipo de vida que você vive, as palavras que você fala, a maneira como você se comporta, vai expor o padrão de vida de outras pessoas. E isso vai trazer um desconforto, claro. Né? Vai trazer um desconforto, porque as pessoas não querem, a grande maioria não quer sair dessa condição. Mas a luz traz esclarecimento, traz entendimento. E nós podemos esclarecer para as pessoas, para trazê-las para o Senhor, para que elas tenham uma transformação de vida, uma mudança de vida. Né? Jesus também fala sobre o sal. Ele fala, se o sal foi feito para destacar sabor. Né? Quando você não põe sal, as coisas parece que ficam sem gosto, mas elas têm um gosto. Por exemplo, uma carne. Né? Pega um pedaço de carne, um bifão, né? Vamos dizer assim, e você grelha aquela carne, põe lá na churrasqueira, enfim, frita, faz alguma coisa, ou cozinha, aquela carne ela tem uma característica dela. Mas quando você não põe sal, ela fica sem graça, ela não é tudo aquilo, né? Não é gostoso. Mas quando você põe o sal, aí aquele sabor que está nela destaca, aparece. Né? Esse mundo, irmãos, sem a presença dos cristãos, é um mundo sem graça. É um mundo que não tem sabor, que não tem uma vida verdadeira. Quando o crente chega no lugar, ele traz uma vida, ele traz uma graça, ele traz uma unção, ele dá sabor a esse mundo, ele dá o tempero necessário para que as coisas fiquem da forma correta, para que as pessoas vivam do jeito que deveriam viver e não de outra maneira. Então, mas Jesus chama a atenção e falou assim, ó, a luz não é para ficar escondida e o sal é para dar sabor. Se o sal não der sabor, o Senhor Jesus falou assim, resta para ele fazer o quê? Ser jogado na terra e ser pisado pelos homens. Tem muito crente que virou um sal sem sabor e está sendo jogado e o mundo está pisando nele. Nós não podemos ser assim. Então, veja, fomos chamados para fazer diferença, as nossas obras. Ser luz,
Ser sal, dar sabor, trazer luz para esse mundo, esclarecimento, a vida de Deus, trazer a verdade de Deus para as pessoas. Esse é o nosso desafio. São essas obras que serão julgadas diante do Senhor. Né? É esse tipo de obra. Deus deu para você dons, talentos, uma capacidade para que você reflita o reino de Deus. As pessoas não têm dons iguais. As pessoas têm dons diferentes ou misturas de dons que transformam ela numa pessoa única. Cada ser humano, com a graça de Deus na sua vida, é um ser único. E você tem a sua maneira de ser, dada por Deus com os seus dons. E esses dons, na prática da vida cristã, no amor ao próximo, nas coisas que você faz, vai refletir esses dons e vai fazer uma diferença no ambiente onde você está. Se não está acontecendo isso, é hora de você parar, orar, pedir misericórdia para Deus, falar, Senhor, me perdoe, eu não estou sendo luz, eu não estou sendo sal, eu não estou usando os meus dons para o teu reino, eu não estou fazendo a diferença nesse mundo, eu preciso fazer a diferença. Conversa com seu líder, conversa com seu pastor, pede ajuda, pede oração, me ajuda. Ah, pastor, mas eu não sei direito qual é o meu dom. Procura sua liderança, né? E coloque-se à disposição. Quando Deus vê a pessoa dizendo o seguinte, eu estou aqui, Senhor, conta comigo, eu estou à disposição, Deus vai abrindo o caminho, vai direcionando, vai usando pessoas, situações para poder ajudar você a se encontrar. Mas se você ficar dizendo assim, estou aqui, eu não tenho fazendo, né? É a turma do vitimismo, né? Uma geração muito grande de pessoas estão sendo as vítimas. Eu não tenho dom, eu não tenho isso, se eu tivesse. Querido, você tem um dom. Tá? Você tem uma bênção de Deus sobre a sua vida, porque a Bíblia diz que todos têm dom. Pedro fala que Deus deu um dom para cada um. Né? Paulo fala sobre isso, né? Também lá em Romanos 12, em 1 Coríntios 12, fala sobre os dons e que Deus deu um dom para cada um. Então, você tem uma graça de Deus, um dom, uma capacitação, você tem uma luz para brilhar. Se você não está brilhando, é hora de você correr atrás. O maior interessado é você. Pastor, mas não é para o reino de Deus, a parte de Deus ele já fez, ele te salvou, te alcançou com seu amor, perdoou os seus pecados e o Espírito Santo colocou sobre você um dom, o Espírito Santo colocou sobre a sua vida uma capacidade para que você reflita a glória de Deus nesse mundo com os seus dons e com os seus talentos. Se você não está fazendo, corre atrás. Pastor, se vira. Dá um jeito, fala com o seu líder, fala com o seu pastor, pede oração, pede ajuda, vai estudar, vai ler, vai aprender, vai conversar com cristãos mais experientes, que estão trabalhando, que estão servindo, que as pessoas percebem que estão servindo com amor na obra de Deus. É assim que a gente faz. Experimenta, seja um servo. Pastor, mas eu não sei qual é o meu dom. Faz aquilo que chegar na sua mão, coloque-se à disposição, conta comigo, tal coisa, porque daí você vai se encontrando, você vai aprendendo, e você vai poder ser a bênção que Deus quer que você seja, ok? Vamos avançar um pouquinho aqui, senão a gente não termina, né? A lição já é longa, né? Para a gente estudar, a gente vai demorar bastante ainda. Vamos lá. C, o tratamento para com o próximo, Romanos 14:10. Vamos fazer a nossa leitura aqui? Romanos, capítulo 14, versículo 10. Romanos 14, versículo 10. Diz assim, ó. Tu, porém, porque julgas teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, queridos, vamos ver um pouco sobre o tratamento para com o próximo. Vamos ler então a nossa revista? No Sermão da Montanha, o Senhor tratou da seriedade de nossas relações e das consequências que elas podem trazer no dia do ajuste de contas, Mateus 5, 23 a 25. O Senhor mostra que a constituição do reino dos céus exige que o coração do discípulo esteja disposto a pagar qualquer preço para que, no que depender dele, tenha paz com todos. Em nossa caminhada, pode ser que magoemos pessoas, pois somos obras inacabadas, passíveis de errar com os outros. O caminho é a reconciliação, a humildade de reconhecer os erros e pedir perdão. O Senhor disse que o tempo de fazer isto é enquanto estamos a caminho, ou seja, enquanto nós e a pessoa ofendida estamos vivos, pois com a morte de um de ambos
com assuntos pendentes, a coisa será levada perante o juiz. Infelizmente, muitos têm deixado outros partirem desta vida com mágoas no coração, sem acertarem suas vidas com eles. Porém, é melhor acertar as coisas aqui do que diante do tribunal, onde galardões serão perdidos por falta de humildade. Outra coisa que será levada em conta será nosso tratamento para com o próximo. Na parábola do bom samaritano, o Senhor Jesus deixou claro que meu próximo é todo aquele que precisar de mim, independentemente de sua religião, raça, condição social ou orientação sexual. Devemos cuidar dos domésticos da fé, sem nos esquecermos que os de fora são amados pelo Pai também. O Senhor Jesus disse: ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado pelo fato de não terem eles com o que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. Está escrito lá em Lucas capítulo 14, os versículos 13 e 14. O Senhor estava dizendo que o que fizermos em favor daqueles que nada têm, terá sua recompensa no dia de nos encontrarmos com Ele. Paulo corrobora esse ensinamento aos Gálatas. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Gálatas capítulo 6, versículo 9. E Salomão disse algo que parece mais um dito popular: quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse lhe paga o seu benefício. Provérbios capítulo 19, versículo 17. Então o que nós vemos aqui? Outra coisa que será julgado no tribunal é o tratamento para com o próximo. E nós temos duas situações para analisar. Nós temos as nossas relações com os crentes, porque é muito comum, né, quando uma pessoa se converte, com o passar dos anos, que uma grande parte do seu ciclo mais íntimo de amizade seja com as pessoas da igreja. Isso é normal, né? Porque agora ele tem outros interesses, já não... eu ia para barzinho, eu fazia isso, eu fazia aquilo, ia para cá, ia para lá. Não, agora eu trabalho tal, mas aí eu vou na célula, eu vou no culto, eu vou participar de uma coisa, eu tenho amizade. É normal isso. Ninguém está dizendo que isso seja errado. Então, uma coisa que vai contar, começa o relacionamento com os outros crentes. Esse relacionamento, irmãos, tem a ver com tratar com amor, não julgar no sentido de não condenar ninguém, né? Você não está para condenar, apontar dedo para ninguém, tratar com amor. Outra coisa importante também, como eu já estava dizendo agora há pouco, nós temos dons. E uma grande parte dos nossos dons são dons para servir aos irmãos na fé, né? Então esses dons são para servir. Quando você não usa os seus dons, você está tirando algo dos seus irmãos, porque cada crente tem dons e cada um contribui com o bem da igreja, com o bem do corpo, com os seus dons. Se você recebe a bênção, vamos supor, nós temos lá alguns irmãos que têm um dom para intercessão, estão sempre orando, abençoando. Algum irmão tem um dom para aconselhar, ele está sempre conversando com as pessoas, dando uma palavra de coragem, de ânimo. Alguns têm dom para liderança, estão liderando, cuidando de um grupo de pessoas, estão usando os dons. E você está lá no meio recebendo as bênçãos desses irmãos. A irmãzinha que está orando por você. O irmão que aconselha quando você está meio preocupado, com alguma dificuldade, ele aconselha você, né? O líder que está liderando, ele vem, ensina você, pega você pela mão, leva para cá, para lá, te ajuda. Aí você não faz nada. Você está sabotando os seus irmãos. Como assim, pastor? Misericórdia, verdade. Você tem um dom, você tem um chamado, já expliquei aqui para você. Tanto Paulo quanto Pedro falam que todos os crentes têm um dom, porque fazem parte do corpo e nenhuma parte, nenhum membro do corpo não serve para nada. Tudo que tem no corpo serve para alguma coisa. O nosso corpo não dá para dispensar nada. Todas as partes são importantes, né? Eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui, nós já falamos sobre isso em outros momentos. Mas toda parte do corpo é importante. Tem a sua necessidade, tem a sua importância para o bem de todo o corpo. Então, se os irmãos usam os dons para abençoar você, mas você não abençoa ninguém com seus dons, você está roubando isso dos irmãos. Isso vai ser julgado no tribunal de Cristo. As obras com seus irmãos, a maneira como você os trata, o amor que você tem,
a paciência, os frutos do Espírito, né? Dom é uma coisa, dom do Espírito é uma coisa, o fruto do Espírito é outra, né? Que está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Então, como você lida com as pessoas, tudo isso está aqui nesse pacote do tribunal de Cristo. Né? Ah, pastor, mas eu sou salvo. Sim, irmão, ninguém está falando sobre salvação, está falando sobre recompensa, galardão para o tribunal de Cristo. Agora, o outro ponto que eu queria dizer com vocês também, que nós lemos aqui, tem a questão que é fora da igreja, que é normalmente chamado próximo, no conceito que Jesus ensinou na parábola do bom samaritano, são aquelas pessoas que não são da nossa roda de amigos, são aquelas pessoas que normalmente que fazem parte do nosso grupo de amizade e que nós, de certa forma, que normalmente faríamos alguma coisa por eles. Né? Ah, ele é meu amigo, eu vou ajudar. Ah, a pessoa está com problema, eu vou ligar. Isso é, como vou usar um termo que Jesus falou assim, se você faz o bem para quem está te fazendo o bem, você não faz mais nada do que obrigação. Os mundanos fazem isso. Então não tem nada demais nisso. Agora, quando você ajuda alguém, né, que nunca fez nada por você, não te ajudou, não estendeu a mão para você, você não tem nenhum relacionamento com ele, você estende a mão, você ajuda, você abençoa, você ora, você aconselha, você dá aquela força para essa pessoa, você usa os dons que Deus te deu para abençoar outras pessoas, né? A capacidade que Deus te deu, e até mesmo o seu dinheiro, não sei, são tantas coisas que a gente pode fazer pelo bem do próximo, e você não está fazendo, isso está incluído aqui no pacote do tribunal de Cristo. Né? Como você está se comportando, relacionando, e o que você faz pelos seus irmãos na fé, como você está se comportando, relacionando-se, e o que você está fazendo por aqueles que não fazem parte da fé. Tudo isso está incluído aqui na nossa lição. Vamos lá avançar um pouquinho mais? Letra D aqui, da página 24. As coisas ocultas, Romanos 2,16. Texto, vamos ler Romanos 2,16, né? Para a gente ficar mais claro para todos que estão participando aqui da nossa lição. Diz assim, ó. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Vamos lá então, vamos à leitura. Textos como esses mostram que o dia do tribunal de Cristo será também um dia de trazer à tona tanto as obras secretas como as motivações por detrás delas. A palavra de Deus diz que os olhos de Deus estão em todo lugar. Salmo 139. Ele sabe aonde vamos e o que fazemos. E mesmo assim, muitos insistem em fazer coisas como se Deus não as estivesse vendo. A palavra de Deus é clara. Os segredos serão revelados. E por causa disto, muitos passarão vergonha. Então, outra coisa que vai ser julgada no tribunal de Cristo também são o quê? Coisas ocultas. Né? Muitas coisas, pessoas fazem coisas como se Deus não estivesse vendo. O Salmo 139, o salmista fala assim, eu vou me esconder aonde? Se eu fizer a minha cama no Seol, se eu for para o lugar mais alto, para todos os lugares para onde eu for, né, o Senhor está me vendo, o Senhor me acompanha, o Senhor está ali. Então, irmãos, tem muitos crentes vivendo uma vida como se Deus fosse um Deus que está limitado ao templo, ou à célula, ou os locais de reunião, ou Deus está limitado ao encontro de pessoas que têm fé. Quando ele não está na igreja, e não está no meio de irmãos da fé, ele é outra pessoa. Lembra que eu falei agora há pouco do crente camaleão, que se adapta ao ambiente, ele muda a cor, ninguém sabe distinguir. Como assim, pastor? Porque um cristão, irmãos, lógico, na primeira vez quando você olha, não é pela roupa que você vai julgar, a não ser que seja algo muito escandaloso, mas normal, é uma pessoa que caminha como outras. Mas na sua linguagem, na sua abordagem, na sua postura, já dá para perceber se alguém tem compromisso com Deus ou não tem. Essa é a característica do camaleão. Ele fica da cor do ambiente para não ser pego pelo predador. E tem gente, muito crente, que está se adaptando ao ambiente. Quando as pessoas olham, convivem, não são capazes de perceber se essa pessoa é crente. Outro dia eu falava na igreja, um exemplo, eu quero lembrar um pouco dessa história aqui.
Quando eu estava na faculdade, lógico que você tem uma sala muito grande, né? Quando a gente começa, geralmente a sala é muito maior, depois vai diminuindo, alguns vão desistindo. E tinha uma garota que estava lá na mesma sala que eu, desde o começo, desde o primeiro ano, né? Estudamos 4 anos juntos. E quando eu estava no último semestre, nós estávamos fazendo lá o último projeto, né? Para apresentarmos, ela veio fazer parte do meu grupo. Ela nunca tinha feito parte de nenhum grupo que eu tinha participado. Eu a via, às vezes conversava com ela, muito simpática, muito, né, divertida e tal. Né? E eu a via sempre lá, nunca faltava uma menina participativa nas aulas. E quando nós fomos fazer esse último projeto junto, nós passamos mais tempo juntos com aquele grupo, conversando, né? Tinha que estudar, fazer uma coisa, as partes do nosso projeto. E eu lembro que um dia nós estávamos conversando lá, aí ela falou para mim, não sei por que a gente entrou nesse assunto, ela falou, então eu sou da igreja tal, desde que eu nasci, não sei o quê. Eu perguntei para ela, mas fulano, não vou falar o nome dela, né? Você ainda vai à igreja? Vou, Estênio, vou. Aí eu falei, ah, que bom, tal. Pensei comigo, falei de boca, mas pensei comigo. Falei, cara, ela nunca deu pinta nenhuma de que ela era crente. 4 anos convivendo na faculdade, praticamente 5 dias por semana, 4 horas de aula, 5 dias por semana, durante 4 anos. E olha que eu sou observador. Eu não tinha percebido que essa menina era crente. Porque eu vi em muitas situações que uma crente não teria essa postura. Então, na minha cabeça, ela não era. Mas aí um dia, conversando nós dois ali, ela falou, eu frequento tal igreja, desde que eu nasci, meus pais vão, eu vou também. Falei, mas você gosta? O pai falou, eu gosto, tal. Gente, depois eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse que apostar dinheiro em alguma pessoa que fosse crente na minha sala, não seria essa garota. Eu conhecia muitas outras pessoas da igreja, da faculdade, que eram cristãs. Algumas eu bati o olho e passado alguns dias eu já percebi. Né? Outras demorou um pouquinho mais, mas eu percebi também. Essa garota se camuflou por 4 anos. Por quê? Porque as palavras, as ações, o jeito dela não era de uma pessoa cristã. Ela não estava sendo luz no meio das trevas. Não se manifestava, quando se falava algum ponto, alguma ideia que se abria para conversar, ela nunca tinha uma palavra como um crente tem, uma opinião, porque você não vai se impor sobre ninguém. Mas se levanta uma questão no meio de outras pessoas, você se manifesta, você fala, não, isso eu penso assim, né? Eu sirvo assim. Olha, a gente crê dessa maneira, olha, a maneira que eu aprendi na Bíblia é essa e eu vivo assim. É normal. E as pessoas não vão te maltratar por causa disso. Eu nunca tive problemas na faculdade por causa da minha fé. Desde o começo as pessoas sabiam que eu era um cristão e que eu era um pastor. Eu nunca tive problema por causa disso. Nós tivemos divergências de ideias, mas com respeito, e é normal. O ambiente acadêmico é um ambiente de ideias. Não tem problema nisso. Mas eu percebi nessa menina o seguinte, que ela se escondia para poder ser aceita, para poder fazer parte, e com isso ela estava diluindo a sua capacidade de fazer a diferença no mundo. Era um sal sem sabor e era uma luz escondida. Né? Então, infelizmente, essa é uma verdade. Como o caso dela, o caso de muitas pessoas. E eu espero, meu querido, minha querida que está me assistindo agora, que você não seja uma pessoa assim. Que você não esteja se escondendo. Não estou dizendo que você tem que ser um religioso fanático, um xiita, não é isso não. Mas você tem que ter um bom testemunho na postura. Você tem que ser uma pessoa que serve a Deus. As pessoas têm que olhar para você e ver que você é diferente, não negativamente, mas positivamente. Porque talvez, quando você começa a ter as pessoas começam a te conhecer, saber que você é um cristão, a princípio talvez elas te julguem e falem, aquele é um crente, não sei o quê, não gosta disso, não gosta daquilo. Mas vai passando e você vai dando um bom testemunho, tendo uma postura correta, tendo um equilíbrio. Aí quando a coisa fica complicada na vida de alguém, eles passam um problema, uma dificuldade, uma luta, eu garanto para vocês que eles não vão pedir conselho, não vão querer conversar com pessoas que fazem as coisas erradas com eles. Eles vão procurar alguém equilibrado, uma pessoa sóbria, uma pessoa que tem uma postura. É nessa hora que a coisa fica difícil para eles que eles vão procurar quem? Os cristãos, os servos de Deus. Já aconteceu comigo várias vezes isso. Já aconteceu tanto com colegas, alunos, como aconteceu até uma vez com um professor. De professor vim pedir oração e vim pedir conselho.
Foi isso no primeiro dia? Claro que não, né? Claro que não. Inclusive uma professora que veio pedir oração para mim uma vez, nós já tivemos discussões no bom sentido em sala de aula por temas, por defender posturas. Ela levantou uma questão e deixou para as pessoas falarem, e eu me manifestei, falei, não, isso aí eu penso assim, não, mas isso é isso, eu falei, não, a história diz assim, isso aqui assim. Foi um debate, né, no ambiente acadêmico, é normal, gente. Faz parte dessa liberdade do aprendizado, né? Você não precisa ter medo de colocar a sua postura, seja na faculdade, seja em qualquer ambiente, um ambiente saudável é aquele que as pessoas podem expressar suas opiniões. E você é crente, você não tem que se esconder, você tem que expressar também. Os outros expressam, você expressa também com respeito de ambas as partes. É assim que funciona. E em dado momento, passado um tempo, um dia essa professora me procura e pede oração para mim. Entendeu? Então, quando você tem uma postura, as pessoas olham para você e veem que você é uma pessoa que tem um bom testemunho, elas com o tempo elas começam a te respeitar. E vai passar um tempo, logo elas vão pedir conselho, oração, vão vir conversar. Quando tiver alguma coisa mais séria, precisa de um equilíbrio, é vocês que elas vão procurar. Não vai ser a turma da bagunça não, pode ter certeza disso. Vamos continuar aqui então. Tudo que você fizer, só relembrando o item D, as coisas ocultas, todas serão julgadas, tá? Item 2, o resultado do julgamento dos crentes. Vamos ver os itens aqui. Depois dos crentes que foram julgados, qual o resultado que pode ter desse julgamento? Letra A, obtenção ou perda de alegria. Filhinhos, agora pois permanecei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e dele não nos afastemos, envergonhados na sua vinda. 1 João 2,28. Já pensou você chegar diante do Senhor para ser julgado e você sair dali triste em vez de sair dali alegre, feliz? Por quê? Porque tem gente que não viveu os princípios que nós estamos falando aqui, desses itens que nós falamos aqui. Não deu bom testemunho, não serviu o próximo, não usou seus dons para servir, para fazer a obra de Deus, porque a salvação, como nós dissemos, é pela fé. Mas as obras não, as obras precisam ser praticadas para passar pelo tribunal. E muita gente no tribunal não vai ter alegria. Enfim, vai ficar triste. Letra B, aprovação divina. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25, 21. Então, nós também queremos receber o quê? A aprovação. Quer dizer, você serviu, você amou, você trabalhou, você fez aquilo que você deveria fazer com o dom que eu te dei. Porque essa referência aqui é a parábola dos talentos em Mateus 25. Eu dei talentos para vocês, eu dei dons para vocês. Trabalhe com o que vocês têm. E no final, você vai trazer o resultado. O que aconteceu com o dom que eu te dei? Como você usou? Você fez coisas boas com eles? Não fez? Servo mau e negligente, é assim que o Senhor chama. Para aquele que fez, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor, quer dizer, a alegria, na festa, vai reinar com Cristo. Letra C, posição. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Mateus 5,19. Então, a nossa maneira como vivemos também dá para nós uma posição no reino dos céus. Tá? Letra D. Recompensa. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Aqui Paulo fala para o prêmio. Então há uma recompensa para aqueles que estão focados em Cristo, estão servindo, estão alcançando o alvo. Pastor, como assim alcançando o alvo? Presta atenção. Você nasceu com um propósito. Até você não conhecer, até você viver uma vida longe de Deus,
Você não tinha a mínima ideia disso. Quando você foi alcançado por Deus e você foi salvo, no sentido que você entregou a sua vida a Cristo, agora você é uma nova criatura. A partir daí o Espírito Santo vai começar a trabalhar em você. Trabalhando na sua vida, ele coloca um propósito de vida para você. E esse propósito é um alvo. Então você tem uma vocação com dons, com uma capacidade para você cumprir o seu chamado. Esse é o seu alvo, é fazer aquilo que Deus quer que você faça. Se você foi para outro lado, fez outra coisa, o que acontece? Você não alcançou o alvo. Então, há uma recompensa para aqueles que alcançam o alvo. Né? Paulo disse que para isso eu fui chamado. Para que você foi chamado? Então, qual é o objetivo do seu chamado? Então você tem que correr atrás, se esforçar, lutar, vai ter oposição, vai ter luta, vai ter dificuldade, vão falar mal de você, vão te perseguir, o capeta vai tentar te pegar, tudo isso vai acontecer. Mas com o Espírito Santo na nossa vida, no poder do Senhor, em nome de Jesus, você vai vencer tudo isso para você conseguir alcançar o alvo, que é cumprir o seu propósito de vida. E finalmente aqui a letra E. Honra, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro 1, 7. Então, queridos, haverá uma honra, né, para aqueles que servem ao Senhor. Você será honrado, né? E a sua vida é uma vida para honrar o Senhor. Que as pessoas olhem para você e eles vejam Deus na sua vida. Quando eles falam se a pessoa é de Deus, se a pessoa é diferente, se a pessoa é abençoada, ele está honrando quem? O Deus, o nosso Deus que fez isso por nós. Que as pessoas possam ver Cristo em nós e através de nós. Que as pessoas possam reconhecer que nós somos de Deus. Isso vai trazer honra para o Senhor. E nós também seremos honrados quando chegarmos nesse dia que é o tribunal de Cristo. Então fica aí para vocês a lição número 7, né? O tribunal de Cristo. E se Deus nos der graça, em breve nós estaremos aí com a lição número 8. Eu quero chamar aqui o Bispo Sérgio, né, que é o nosso líder, para fazer uma oração com vocês, para encerrar a nossa lição de hoje, tá ok? Vamos lá, Bispo, vamos fazer uma oração para encerrar a nossa lição em nome de Jesus. Senta aqui que tem um lugarzinho aqui. Opa! Oh, glorificado é o nome do Senhor Jesus, pastor Estênio. Esta aula abençoada que Deus te usou para transmitir aos nossos irmãos, aos membros da nossa igreja, aos nossos colegas. Queridos irmãos, receba a bênção de Deus. Querido Senhor Jesus, eu oro mais uma vez por cada pessoa, por cada ovelha, por cada homem e mulher que está nos acompanhando. Ó meu Senhor Jesus, envia a bênção de saúde e em teu nome eu repreendo todo espírito de enfermidade, de opressão, de perturbação, toda obra maligna que de alguma maneira tem tentado alojar ou possuir ou atrapalhar a vida dessas pessoas. Eu ordeno que saia agora em nome de Jesus. Ó Senhor Espírito Santo, toca nestas pessoas para que sejam edificadas, abençoadas e protegidas. Que estas famílias sejam guardadas pelo Senhor e todo o mal desapareça e venha a bênção do Senhor hoje e sempre. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus os abençoe. Fiquem em paz com a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo.